estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer naquela mesma noite bom parecer, estava Pedro dormindo, entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas, diante das portas, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, que resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro na llaga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-lhe. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode subiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-o e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para se calarem, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarada do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele fez uma prática, e o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor,
porque não deu glória a Deus. E comigo de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, e levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém. Glória a Deus. O Senhor apontou irmãos para lermos essa santa palavra. E aqui está relatado este grande livramento que o Senhor fez com Pedro. No princípio do Evangelho, logo em seguida, a crucificação, morte do Senhor Jesus, e ele, elevado ao céu, enviou o Espírito Santo, irmãos, e deixou a sua palavra, a doutrina, para aqueles que o seguiam desde o princípio. E eles então, irmãos, movidos pelo Espírito Santo, foram se espalhando por toda a terra, apesar que também houve uma grande perseguição, e eles se espalharam. Mas à medida que se espalhavam, cada um deles era porta-voz do Evangelho e de nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, a palavra de Deus não ficou restrita ali em Jerusalém, mas se espalhou, irmãos, por muitos lugares conhecidos na época. E aqui nós vemos que Herodes estava perseguindo a igreja, perseguindo os fiéis, os seguidores do Senhor Jesus. E como lemos aqui, já havia matado Tiago, sacrificando e cortando a sua cabeça com uma espada, percebendo, irmãos, que aquilo agradava aos judeus, porque os judeus também não concordavam plenamente com a obra do Senhor Jesus. Duvidaram, criticaram, rejeitaram e não receberam o Senhor como enviado por Deus do céu, achando que ele era um profeta, e muito ou nada além disso, um profeta como outros que já haviam se levantado. Irmãos, mas o Senhor era muito mais que um profeta. Glória a Deus. O Filho de Deus, que nos trouxe esta graça maravilhosa, a palavra poderosa que transforma a nossa vida, que já nos transformou. Bem-aventurados os irmãos e as irmãs que estão aqui ouvindo esta palavra, e você percebe, sente que na tua vida a palavra já operou uma grande transformação. O Senhor nos diz, por esta palavra nesta noite, isto é uma sombra do que Ele vai fazer por nós. Na nossa fidelidade, na nossa sinceridade, no nosso apego às coisas do Senhor, Ele nos diz por esta palavra que Ele abrirá uma porta tão grande na vida de cada um de nós, que aonde você for, o Senhor irá contigo. Aonde você estiver, Ele estará junto de ti. Aonde você puser a tua mão, Ele porá a dele junto também. Glória ao nome do Senhor. O Senhor prometeu, pela sua palavra, que não nos deixaria e não nos abandonaria.
Por isso, irmãos e irmãs, abraçamos este caminho maravilhoso, esta graça que Ele nos deu, graça que foi dada de graça. Aqui nós não pagamos, nós não temos que pagar para receber uma oração, uma unção, uma visita, o que quer que seja. Entregamos ao Senhor o nosso coração, na nossa dedicação, no nosso bom testemunho. Glória a Deus. E tudo o que nos faltar, o Senhor nos dará. Bendito seja o nome do Senhor. E alguém pode perguntar, às vezes, congregando pelas primeiras vezes, e como esta igreja sobrevive? E como se compram terrenos e se constroem templos, como nós ouvimos nesta noite. O último dia para uma coleta especial, para atender a necessidade em diversos pontos do Brasil. É bom esclarecer para que todos entendam que aqui ninguém é taxado. Ninguém aqui é obrigado a cooperar com 10, 15 ou 20%. A oferta é voluntária e anônima. Bendito seja o Senhor. Quando você deposita a tua oferta, seja da forma que for, bendito seja o Senhor, na caixinha, na maquininha, transferência, glória a Deus. Ninguém precisa saber, ninguém vai te acompanhar, mas o que você faz na obra de Deus fica marcado lá na glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E é desta maneira que esta obra cresce. Ofertas anônimas, voluntárias, porém dadas de coração. E o Senhor nos diz por esta palavra: toda oferta da igreja, seja em espécie, seja em obras, seja em atos, o Senhor recebe. Glória ao nome do Senhor. E no tempo oportuno Ele dará a recompensa para cada um de nós, irmãos. Glória a Deus. Não é o caso de alguém pensando de cooperar com 2, receberá 4 de retorno. Não é assim. O Senhor abençoa aqueles que têm prazer na sua obra. E a nossa oferta, irmãos, não é com segunda intenção, não é interessada. Mas uma coisa sabemos, que as bênçãos de Deus já estão na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui, irmãos, nós vimos Herodes sacrificando Tiago, achando que aquilo agradava aos judeus, como dissemos, porque boa parte dos judeus não receberam o Senhor e perseguiam aqueles que seguiam no caminho do Senhor. Eu também, irmãos, pensou, já que sacrificando Tiago agradar aos judeus, também tentou fazer o mesmo com Pedro e o encerrou na prisão. Mas, irmãos, cada um de nós tem o seu dia marcado por Deus, nem antes e nem depois. Cada um de nós, Glória a o Deus. Senhor sabe qual o nosso dia, de que forma partiremos desta terra. Permitiu que acontecesse com Tiago, mas Pedro, irmãos, ainda não era chegada a sua hora. O Senhor teria muito trabalho para ele no Evangelho. Lembremos-nos
que ele foi praticamente um dos primeiros que o Senhor chamou para estar com ele. Estava pescando e o Senhor apareceu na praia e o separou. E quantos de nós, cada um na sua atividade, cada um fazendo o que era normal, e o Senhor apareceu também na nossa vida. Glória a Deus. Bem-aventurados fomos e somos, porque não foi, irmãos, uma escolha nossa, não partiu de nós, foi o Senhor que nos escolheu. E o Senhor nos diz pela palavra, a escolha dele na nossa vida foi completa. O Senhor não se arrependeu e não se arrependerá, porque a palavra é clara. Senhor, nenhum dos que tu me destes se perderam, somente o filho da perdição. Então os demais irmãos que foram chamados e escolhidos pelo Senhor, o Senhor nos diz por esta palavra: a minha mão está estendida para te ajudar na tua jornada, na tua caminhada, e o Senhor sempre nos socorrerá no momento preciso em que nós estivermos clamando pela sua misericórdia. E nesta noite, por esta palavra, o Senhor vai enviar livramento na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Pedro estava preso, cercado de soldados, como diz aqui a palavra. 4 quaternos, 16 soldados, Glória a Deus. para segurar um homem. Irmãos, mas Pedro, diante de tudo aquilo, cadeias nos braços ligadas aos soldados, estava dormindo. O que nós podemos entender? Que ele não perdeu a paz. Quem tem Deus no coração não perde a paz em nenhuma situação. Mesmo que esteja ameaçado, ameaçada, perseguido, perseguida, alguém querendo ver o teu mal, a tua queda ou a tua derrota, ou mesmo o teu fim. E o Senhor diz por esta palavra: este espírito que é contra a igreja e quer ver prejuízo e derrota na igreja, ficará, como já está, confundido e envergonhado. Glória a Deus. Aqueles ou aquelas que queiram ver a tua queda, o Senhor te fala: a cada dia eu te sustento na minha graça. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Querem Deus. te dar prejuízo? O Senhor vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Glória a Deus. Ele vai fazer aparecer de onde você menos espera. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a O Deus. Senhor aparece, irmãos, na nossa vida de formas maravilhosas. E de vez em quando, de uma maneira que nós não esperamos. E foi assim na vida de Pedro. Glória a Deus. O detalhe, irmãos, é que a igreja fazia contínua oração por ele. Mesmo a igreja perseguida, amedrontada, porque, irmãos, não tinham ampla liberdade de orar, Glória a de se reunir, de louvar a Deus. Mas parece, irmãos, que quanto maior for a dificuldade, é aí que nós nos dedicamos mais. Glória a Jesus. Os irmãos percebem isso na vida de vocês? Quando surge algum problema grande, é aí que nós buscamos mais ao Senhor.
Isto quer dizer, a prova, a necessidade ou mesmo a enfermidade não vem para nos afastar do Senhor, antes para nos aproximarmos mais dele. E ele nos diz pela palavra: quanto mais você se aproximar do Senhor, mais ele se aproxima de você. Glória a Deus. Se você der um passo em direção ao Senhor, ele dá 2 na tua direção. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos e irmãs, é a palavra que o Senhor revelou. A igreja orava, não desanimava. O Senhor manda este recado para toda essa irmandade: não desanime nas tuas orações. Glória a Deus. Não, irmão. Não, irmão. Continue orando. Busque ao Senhor na tua casa, no teu aposento, com a tua família. Junte pai, mãe, filhos. Se reúnam, cantem hinos, orem a Deus. Que a tua casa possa, dentro dela, estar a virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. De que modo, irmãos, nós iremos resistir aos dias maus que já estamos caminhando e passando por eles? Com a nossa força, com o nosso entendimento, com a nossa sabedoria, utilizando na internet, pregações na internet. Glória a Deus. Hoje, infelizmente, irmãos, é o que mais se vê. E não vamos dizer que sejam só pessoas de outras denominações. Também tem pregações de irmãos anciãos nossos. Não são eles que pedem para gravar. É alguém que grava e depois reproduz e publica com a intenção de ter, irmãos, uma boa visualização e ainda por cima ter algum resultado monetário em tudo isso. Glória ao nome do Senhor. Mesmo que seja a palavra pregada por um servo de Deus, irmãos, perdoe. É um pão amanhecido. É um pão amanhecido. Não estou desfazendo de nenhum servo de Deus, porque sabemos que não são eles que pedem para que se publique tudo isso. É alguém com a intenção de obter algum resultado, mas é palavra de um mês atrás, é palavra de uma semana atrás. Ela já teve o seu real cumprimento. Glória ao Senhor. Mas a palavra que você ouve no santo culto é um pão cozido sobre as brasas. É a revelação que vem do céu. Glória ao nome do Senhor. E da revelação desta palavra, o Senhor fala para a sua igreja: portas de prisões serão abertas por esta palavra. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Muitos serão livres nesta noite. Glória a Deus. Você pode até pensar: mas eu não estou no presídio. Glória a Deus. Estou dentro da casa do Senhor. Sorte a tua. Sorte a tua. Mas há muitas coisas que nos prendem, que nos amarram, que colocam cadeias em nós, algemas, e às vezes dificulta buscarmos a Deus, dificulta orarmos a Deus, dificulta chamarmos um hino na igreja, dificulta fazer uma oração na igreja, contar um testemunho, contar uma obra, uma maravilha. Irmãos e irmãs, na comunhão que nós estamos, o Senhor dá uma ordem do céu,
que sejam quebradas agora todas as cadeias que Glória a Deus. prendem a tua alma. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmão, irmã, esta palavra traz liberdade para nós. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Liberdade para servir a Deus. Liberdade na graça. Liberdade com o Senhor. Glória a Deus. Intimidade com Ele. Ninguém pode nos impedir. Glória a Deus. Irmãos, e se alguém nos impedisse, nos prendendo de alguma forma, Glória a Deus. o nosso pensamento é livre. Os irmãos percebem que o pensamento é livre? Sim, Senhor. Glória a Deus. Alguém até pode fechar a nossa boca, cerrar os nossos olhos, cerrar os nossos ouvidos, mas o pensamento ninguém consegue. E o Senhor te fala: se em algum momento da tua vida você não puder abrir a tua boca para clamar pela misericórdia do Senhor, eleve a Ele o teu pensamento, que o Senhor está lendo o teu pensamento naquele momento. Glória a Deus. E agora Ele diz: eu vou ler o pensamento Glória a desta Deus. igreja inteira. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o teu pensamento é bom agora, está confirmado por Deus. Glória a Deus. Glória a Se ele Jesus. não é dos melhores, Deus tira ele agora da Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor sabe como cada um de nós entrou nesta congregação. Qualquer que seja a forma da tua prisão, Glória o a Senhor Deus. te fala: abra a porta nesta noite por esta palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor quer nos ver alegres, felizes. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mesmo que você tenha a tua causa que tira a tua paz, e você vem buscar o conforto e a palavra, o Senhor te responde: se Ele não aparece hoje, Ele aparece amanhã. Glória ao nome do Senhor. Esperei uns 30 dias aproximadamente, orando ao Senhor e clamando a Ele, em pensamento também. Sexta-feira o Senhor trouxe na minha mão. Glória ao Senhor. E Ele nos diz pela palavra: Ele vai trazer na tua mão também. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Jesus. Não desanime na tua oração. A igreja orando, irmãos, a oração chega no céu. Glória a Deus. E o Senhor responde, atendendo o nosso pedido. E o nosso dever é glorificar o seu santo nome. Apareceu um anjo, tocou em Pedro, mandou que ele se levantasse, caíram as cadeias, mandou que ele se cingisse com a capa, também pusesse as suas alparcas, porque ele ia sair da prisão. Glória a Deus. Irmão, pode se preparar, que o Senhor está anunciando. Você vai sair de alguma prisão que está perturbando a tua alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Prepara-te, põe a tua capa, põe as alparcas, come e bebe, que a tua vida, o teu caminho é longo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, para encerrar a palavra, nós vamos pregar só o que Deus está mandando. Glória a Jesus. Nada além disso. Que a igreja de Vila Carrão, nesta noite, por ordem da palavra, Glória a Deus. receba saúde que Deus manda do céu para nós. Glória a Glória a Deus. Deus. Saúde na tua alma, saúde no teu corpo também. Glória a Deus. Precisamos de boa disposição.
para servir ao Senhor, para andar de cabeça erguida, Glória a Deus. não como um derrotado, não como uma derrotada, como vitorioso, como vitoriosa. E a nossa vitória vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Esta é a palavra, Deus seja louvado. A Santa Paz de Deus e Irmandade. Curta e inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho e selecione a opção Todas para receber notificação de novos vídeos. Nos comentários, deixe seu pedido de oração. Deus o abençoe.